Literatura japonesa, vou te receitar outro gato, tá? Eu não sei se eu poderia chamar de continuação esse livro, porque se você ler este livro antes do primeiro, você também vai ser capaz de entender as histórias aqui das personagens. Mas, de uma certa forma, talvez seja uma continuação sim, porque fica bem claro algumas coisas que no primeiro livro a gente não conseguiu entender muito bem. Como, por exemplo, o mistério da clínica Kokoro, né? De onde o Dr. Nick e a enfermeira Chitose teria escolhido este nome, né? Kokoro, né? Kokoro em japonês significa, não é uma palavra que tem um significado único, significa mente, coração e espírito. E havia, né, durante a leitura deste livro, a gente vai ver que havia um médico veterinário chamado Suda Kokoro, tá? É bem interessante. Então, a história de Dr. Nick, no último capítulo, vai ser muito bem explicada. Eu acho que você vai conseguir entender sobre o Dr. Nick. E a aparência dele ser muito parecida com a terceira personagem, não é? O irmão de Leona, que cuidava de um abrigo de gatos. Aqui são, acho que 3 ou 4 personagens principais. A primeira personagem, Moi, uma garota de 19 anos, próximo aos 20 anos de idade, que não estava conseguindo se entender bem com o namorado, porque ela achava que o namorado queria terminar com ela e ela não queria o fim desse relacionamento, quando na verdade não era nada disso. Ela precisou achar a clínica do Dr. Nick. A princípio, o Dr. Nick lhe receitou um gato. Em seguida, ela não teria ficado curada, né? Quando ela retornou lá. Um segundo gato e um terceiro gato. Foi somente no terceiro gato que ela conseguiu conversar com o namorado e não era nada disso. Ele apenas seria transferido para Tóquio e eles iriam se ver com pouca frequência, tá? Mas esses 3 primeiros gatos, Kotetsu, Noelle e Bibi, ensinaram a ela que mesmo ela estando distante de quem ela gostava, ela iria se esforçar para manter tudo bem. É uma das lições. Outra lição interessante, Dr. Nick pediu para ela observar as fezes dos animais. E a partir do momento que ela começou a observar, ela teria que anotar em um caderninho. Porque, segundo o Dr. Nick, tudo que entra tem que sair, tá? Tudo que entra também na cabeça sai. E que pequenas preocupações poderiam se transformar em grandes problemas se não forem resolvidos, e que fugir dos problemas também não seria uma solução. Leona acreditou nesta clínica tão peculiar, porque era uma clínica muito estranha, tá, pessoal? Porque é uma clínica em um local, em um beco escuro, no 5º andar de um prédio antigo, sem elevador, que a pessoa teria que subir todas aquelas escadas. E você sai de lá com um gato, um gato numa caixinha, e com recomendações escritas pela doutora Chitose, né, a enfermeira, pela senhorita Chitose, e que você teria que administrar as vitaminas para o gato. Não é para o humano, não, é para o gato. E o gato seria um instrumento de cura, tá? A segunda personagem é um senhor idoso de 78 anos que havia ficado viúvo há cerca de 6 meses. E após ele ter ficado viúvo, ele se isolou dentro de casa, as pernas dele começaram a ficar mais pesadas, porque ele não caminhava mais. Quando a esposa dele era viva, eles tinham o hábito de caminhar pelo quarteirão, né, daquelas ruas e tal. Se isolou até do neto. E o neto começou a ter hábitos noturnos. Ele chegou a pensar que o neto tinha largado os estudos, quando na verdade não. O neto, por se concentrar mais à noite, ele começou a estudar no período da noite. E tudo isso, né, essa interação, ele voltou a interagir com o neto,
através da clínica Kokoro, né, do Dr. Nick. Dr. Nick, a primeira vez que ele chegou a esse prédio, ele já ficou um pouco assustado, porque teve que subir essas escadas todas e ele se sentiu extremamente cansado. E aí chegou um rapaz chamado China, que vendia colares magnéticos, que colocou ele nas costas, né? E levou ele com a maior facilidade. Subiu as escadas tranquilamente. Mas na hora de girar a maçaneta, emperrou e ele não conseguiu entrar. E aí é um dos mistérios da clínica, sabe? O senhor de 78 anos, me esqueci o nome dele, se não me engano era Hayato, ou Hayato era o neto, se não me engano. É Tatsuya, o nome dele. O senhor Tatsuya conseguiu entrar na clínica, conversou com o Dr. Nick, só que o Dr. Nick tinha uma visão muito peculiar, assim. Ele falava umas coisas muito diretas e indizíveis para seres humanos, né? Eu acho que um animalzinho, um gato, uma criança, se um gato falasse, eu acho que ele poderia falar aquilo, mas um ser humano. E foi bem interessante essa consulta, porque ele pegou uma gata Maine Coon, né, daquela raça Maine Coon, pesadona, colocou no colo dele e de repente as pernas cansadas dele ficaram formigando. Eu sei que da segunda vez que ele teve que retornar a esta clínica, né, porque ele voltou para reclamar da saúde dele, que a perna estava formigando, o neto foi com ele. Eu sei que ele se aproximou do neto e ao se aproximar do neto, ele viu um cartaz de uma gata perdida lá pelos arredores de onde ele morava e começou a fazer panfletos de divulgação. O neto se utilizou da tecnologia para divulgar nas redes sociais e o avô dos meios mais antigos, né, dos cartazes, né, escritos, fotografados e pregados nos postes. E aí o neto conseguiu se aproximar mais dele e eles ficaram com uma proximidade muito grande e o neto chegou a ter um insight. Como é bom unir o antigo ao atual. E esse senhor passou a ter 3 cargos importantes agora naquela comunidade. Ele como se fosse um chefe comunitário daquela região e mais 2 outros cargos que eles descrevem aqui, mas é que eu não me recordo muito bem. A questão é, ele preencheu o tempo, parou de se sentir tão vazio, tão triste, tão irritado, e foi uma bênção muito grande a união daquela família através da visita na clínica do Dr. Nick, tá? O último capítulo foi falando sobre o jovem, né, o irmão de Leona, que ele cuida de um abrigo de gatos. E ele tinha um gato que entrava em estado de coma. Esse gato foi resgatado de uma grande tragédia que havia ocorrido em um edifício no 5º andar, onde só havia sobrevivido um gato e uma gata. O interessante desse último capítulo é que você vai entender a história do Dr. Nick e da senhorita Chitose, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro livro, né, esse é o segundo, nesse primeiro livro aqui, a doutora Chitose, ela tinha a aparência física muito, mas assim, muito parecida com a geisha Abino, tá? Que a geisha Abino havia perdido uma gata, que a gata já estava prestes a morrer, mas ela pulou de uma janela e a Abino ficou desesperada, tá? Eu não sei se vocês lembram. E, né, o Dr. Nick era muito parecido fisicamente com o irmão de Leona. Tá? Eu acho que eu pulei essa personagem Leona, que ela estava sem se entender com a mãe e através da consulta com o Dr. Nick, que ele receitou a gata Michiko, fez a aproximação dela com a mãe, tá? É bem interessante. Eu achei este segundo livro até mais profundo do que o primeiro. E eu recomendo essa leitura, tá? Eu acho assim, claro, é uma narrativa, é uma ficção. E uma ficção baseada em crenças japonesas. Eu acho que vale muito a leitura desse livro. Eu achei ele até mais profundo do que o primeiro, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.